Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 5 de outubro. Agora na Espanha, meio-dia e 16, no Brasil, 7h16 da manhã. Vocês vejam que o que está segurando a BTC, nesse momento ela está caindo menos 1,10% pela métrica da TradingView, é a base da nuvem de Shimoku aqui no diário, que está se confundindo com a aresta superior dessa nossa grande cunha triangular que vem se desenhando basicamente desde o final de maio desse ano. Então agora a gente está tentando estressar a aresta superior, que nesse momento se confunde com a base da nuvem de Shimoku no diário. Na projeção, um estreitamento da nebulosidade avermelhada começa a dar sinais que a gente eventualmente pode romper de forma ascendente essa cunha triangular. Eu estava olhando aqui no semanal, vocês vejam que a gente está abrindo um candle comprador e é possível que esse candle comprador, que por enquanto é um doji, evolua para um corpo real mais consistente, como esses corpos reais aqui da pernada impulsiva que se desdobrou entre julho e a primeira semana de agosto. Se a gente consegue abrir um candle comprador aqui avançando por pelo menos um quadrante, aí a gente não vai parar, porque isso significa Morobusus no diário. Aí a gente só vai parar no patamar da VWAP anual, ali próximo de 30 mil dólares. Então é bem provável que com esse candle comprador aqui no semanal e a proximidade do bico dessa figura triangular, a gente se desdobre num pump ascendente. Os outros indicadores aqui no diário, todos dão conta de que a gente está nos estertores dessa acumulação. Aqui o squeeze está em vias de abrir uma bela amplitude ondulacional compradora. O MACD vai na mesma linha, exponencial curta e lenta, ambas estão migrando rapidamente para a banda superior da métrica, escalando aqui para os quadrantes mais tópicos. Isso aqui é um verdadeiro silêncio que precede um esporro. Se o DXY continuar nessa linha, agora ele está dando uma leve reagida. O DXY está subindo 0,62. Mas no semanal, o DXY, agora eu estou no gráfico semanal do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas poderosas, como libras esterlinas, euros, francos suíços, e existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Quando o DXY cai, a BTC sobe e vice-versa. Quando o DXY sobe, a BTC cai. Só que o DXY está ostentando um candle vendedor muito interessante. Se a gente abrir um outro candle vendedor incursionando para dentro do canal de Keltner, aí o DXY só vai parar mesmo na altura de 103, 104, buscando o centro gravitacional da nuvem na projeção. Aí sim a BTC explode em direção a esse patamar aqui de 30 mil dólares. É bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a BTC está nos estertores de um movimento acumulacional amplo que ela vem desenhando desde maio desse ano. Na banda de VWAP mensal, vocês vejam que o corpo real desse candle comprador de hoje abriu mais uma protuberância em relação ao corpo real de ontem, que pese a gente está caindo menos 1,14%. Esse candle aqui no Heikin Nash, ele mede a inércia do movimento, já que a abertura e fechamento do corpo real são calculados com base na abertura e fechamento, com base numa média ponderada de abertura e fechamento do candle anterior. Então a gente consegue ter uma ideia da inércia movimentacional dessa pernada impulsiva, ou seja, abrimos uma protuberância, não é um engolfamento, então isso aqui provavelmente vai continuar. No intraday, a BTC está absolutamente didática, tá lambendo a lower, voltando para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP, lambe a lower, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, com certeza vão fechar rapidamente, porque hoje a BTC tá uma reguinha absolutamente previsível. E a administração Joe Biden pede agilidade na criação de regras claras para a criptografia. Segundo as autarquias federais norte-americanas, não é mais possível que uma indústria desse tamanho, que está agora experimentando um início do que pode ser uma nova pernada impulsiva, não tenha regras claras. É muito provável que esse marco legal dos criptoativos seja ofertado pela próxima legislatura que vai ser eleita nas eleições de meio mandato que vão acontecer agora nos Estados Unidos. E como as dark pools influenciam silenciosamente o mercado cripto? As dark pools, para quem não sabe,
são aquelas negociações over the book, que não acontecem agredindo o book. Como a Tesla, por exemplo, anunciou em fevereiro de 2021 a compra de 1,5 bilhão de dólares em BTC, é óbvio que a Tesla não foi lá no book da Binance agredir o book para comprar 1,5 bi de dólar em BTC. Essas negociações acontecem em piscinas fora do book, over OTC, são ordens OTCs. Então quem tem uma quantidade brutal de BTC para vender, tipo 1 bilhão de dólares para BTC, entra dentro dessa dark pool. A Coinbase possui dark pools para ultimar ordens OTC. Então você fica lá, oferta a venda de 1,5 bilhão de dólares em BTC. A hora que aparece um institucional como Tesla ou um bilionário como o Michael Saylor, simplesmente a ordem é ultimada, a transferência é feita sem agressão de book. Isso acontece também no mercado acionário. Por exemplo, o Elon Musk vai comprar o Twitter agora, pelo menos ele fez a proposta, por 44 bilhões de dólares, a 54 dólares e 20 centes por ação. É óbvio que essa negociação não vai agredir o book da Nasdaq. Isso vai se dar over the book. Só que o que está acontecendo no mundo cripto é que a quantidade de negociação em dark pools está aumentando exponencialmente. Isso é outro indício autônomo de que talvez a gente tenha encontrado o fundo da história correcional do mundo cripto. E a história da maior corretora de cripto dos Estados Unidos, a Coinbase, vai virar filme. Fundada em 2012, a Coinbase se tornou a maior corretora cripto a ser listada em uma bolsa norte-americana em abril do ano passado e agora conta a sua história através do documentário chamado Coin. O filme estará disponível na Prime da Amazon e no próprio YouTube. Vamos ver, eu vou assistir e depois eu deixo os meus comentários aqui. E uma empresa suíça oferece bunkers de luxo fortificados para um apocalipse nuclear. Uma empresa suíça fornece residências subterrâneas fortificadas e luxuosas para o evento apocalíptico nuclear. Como o Putin tá lá doido para apertar o botão, agora existem bunkers de alto luxo que resistem até uma nuvem nuclear, se for o caso. Enfim, só tem que ter cuidado para não se contaminar com a quantidade de chumbo que tem nas paredes desse bunker. E a Suécia se prepara para um inverno de falta de energia. Os responsáveis pela infraestrutura sueca estão falando abertamente em cortar a energia do setor industrial para salvar os suecos do frio. Ou seja, gente, o mundo tá maluco e como aqui tem uma reportagem muito interessante na New York Times do Paul Krugman, o Nobel de Economia, explicando como a primeira-ministra britânica Liz Truss causou tantos danos em tão pouco tempo. A receita é simples, a América Latina conhece muito bem a receita da Liz Truss. Ela simplesmente chegou cortando impostos e aumentando o subsídio em favor dos cidadãos. Só que acontece que o corte de impostos que ela propôs simplesmente beneficiava a classe mais rica da Grã-Bretanha, que enriqueceu nessa crise que se arrasta desde a pandemia. Ou seja, ela agora enfrenta um revés político brutal, mas na verdade não importa. O Krugman chega à conclusão de que não importa se é a Theresa May, se é o Boris Johnson ou agora a Liz Truss. O fato é que o cobertor britânico ficou curto demais. A conta não fecha. E agora os próprios progressistas estão indignados com ela porque ela quis cortar impostos da classe mais rica. E os conservadores estão loucos porque ela destruiu as contas públicas. Só que o fato é que quem está quebrando a Inglaterra, o Reino Unido, é a União Europeia, que não os quer mais e está impondo seríssimos problemas ao Reino Unido. Ou seja, tudo tem origem no Brexit, que virou um grande bode na sala. E como a conta não fecha, podem expulsar de novo a Liz Truss, como aconteceu com a Theresa May, como aconteceu com Boris Johnson, e provavelmente vai acontecer com o próximo primeiro-ministro, porque quando a conta não fecha, simplesmente a coisa desaba. A crise política agora bateu as portas do parlamento, a Liz Truss perdeu boa parte do apoio que ela tinha nos dois lados da casa. Vamos ver como isso vai se desdobrar.
Um colapso britânico pode ser o prenúncio do que vem por aí em termos de colapso da economia global, mas o fato é que a BTC segue acumulando e pode eventualmente explodir para 30 mil dólares se o DXY resolver abrir mais um candle vendedor aqui no semanal e emburacar em direção ao centro gravitacional da nuvem. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.